Olá! A super dica de hoje nós vamos continuar falando sobre relevo. Falaremos mais especificamente sobre o Planalto Nordestino, tá? Planalto Nordestino que nas novas denominações de Rosa, ele sofre outras denominações, como o Planalto da Borborema, Depressão São Franciscana, Planalto da Bacia do Parnaíba, que nós iremos falar aqui um pouco sobre essa teoria e depois nós iremos esquematizar aqui e tentar entender essas principais características do Planalto Nordestino. Primeira informação interessante, o Planalto Nordestino ele acaba sendo formado por chapadas e serras, principalmente chapadas. E aí a gente volta um pouquinho na aula onde a gente falou sobre o Planalto Central, a gente vai lembrar que chapadas, também chamadas de tabuleiros, são um tipo de planalto formado a partir de acúmulo de sedimentos, ou seja, são planaltos sedimentares. Logo, eu posso dizer que essas chapadas, elas estão em constante transformação. Quais as principais chapadas que a gente tem na região Nordeste? Chapada do Araripe, entre Piauí e Ceará, Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte, e Chapada Diamantina, lá na Bahia. Aqui eu chamo a atenção para vocês do seguinte: na região Nordeste a gente vai ter muitas unidades de relevo. Porém, a gente vai ver que algumas acabam sendo extremamente relevantes. Se você já olhou uma aula que a gente resolve questões sobre relevo, você vai ver que lá, se você tivesse simplesmente o feeling de conseguir determinar as chapadas do Araripe, do Apodi, Serra do Ibiapaba, entre Piauí, Ceará e Pernambuco, esses pertencessem à região Nordeste, você resolveria a questão. O que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento, você deve se ater a lembrar essas aqui. Bom, professor, eu já estou apto, eu já sei que Araripe, Apodi, Diamantina, tudo isso está na região Nordeste. A partir daí, a gente vai trabalhando nos exercícios, você vai lendo o material de apoio e vamos tentar somar ao nosso conhecimento outras unidades de relevo do Nordeste. Porque se você olhar aquela lista de exercícios que eu fiz junto com os senhores, você vai ver que é extremamente relevante a gente saber as unidades de relevo pormenorizadas dentro de cada região. E a região Nordeste não é diferente. E aqui, além da gente ter Apodi, Araripe, Ibiapaba, a gente tem importantes unidades de relevo, por exemplo, a Chapada Diamantina lá na Bahia, que a gente vai ver, ela tem uma importância turística, porque a gente tem o Parque Nacional da Diamantina, ela vai ter uma importância porque lá na Chapada Diamantina eu tenho o ponto culminante da região Nordeste do Brasil, que é o Pico das Almas, que fica lá na Bahia. Então essa Chapada Diamantina ela tem uma relevância muito grande dentro do relevo da região Nordeste. E a partir do momento que a gente está falando que ela se encontra na Bahia, eu já consigo deduzir que o quê? Que essa Chapada Diamantina, ela está na porção sul da região Nordeste brasileira, certo? Porém, a gente tem outra importante unidade de relevo do Nordeste, que é o Planalto da Borborema, tá? Planalto da Borborema, guarde bem esse nome, porque tanto o Absaber como o Haroldo de Azevedo, e assim como o Jurandir Ross, esse nome Planalto da Borborema ele é bastante relevante, ele aparece bastante em concurso quando a gente está falando em questões relativas a relevo. Por quê? Esse Planalto da Borborema, que fica naquela faixa Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, se você que já estudou mais ou menos o mapa, está acostumado a assimilar o estudo de geografia com o mapa, você vai lembrar que isso daí praticamente é uma faixa na vertical. Por isso que a gente fala, e os geólogos falam, os estudiosos, o pessoal que estuda clima, que esse Planalto da Borborema é um dos responsáveis pela grande diversificação que a gente tem no Nordeste. Dentro daquelas sub-regiões, Zona da Mata, Agreste e Sertão, um dos responsáveis por isso daí é o Planalto da Borborema. Por quê? Porque se a gente for analisar, ele é praticamente uma unidade de relevo nesse sentido, que ele acaba barrando os ventos que vêm do oceano, impedindo que eles passem para o lado de lá. Então os ventos acabam parando aqui nessa região. Esses ventos, chamados de ventos alísios, tá? O que são ventos alísios, professor? Ventos alísios são os ventos que vêm do oceano.
Esses ventos, eles vêm do oceano, qual é o oceano? O Atlântico, e acabam esbarrando nessa unidade de relevo, que a gente vai ver claramente aqui nesse desenho. E isso faz com que nessa região aqui, ó, eu tenha a chamada zona da mata, que é aquela região onde chove, aonde o pessoal desenvolveu a cana-de-açúcar. Depois, sobre o planalto da Borborema, eu vou ter a região conhecida como Agreste. E lá naquela região onde os ventos passam com a menor intensidade, eu tenho o sertão. Mas aí eu chamo a atenção de uma coisa para vocês. Duas coisas que são relevantes você guardar desde esse momento. Primeiro, professor, não passa nada de vento para lá, certo ou errado? Errado. Os ventos, eles passam para lá. Só que o que acontece? A umidade que vem, ela acaba parando aqui, na zona da mata e no Agreste. Não adentram para o interior. Então aqui no sertão tem aquele vento seco. Aquele vento característico das regiões semiáridas, que ele acaba só secando ainda mais o solo, fazendo com que a gente tenha uma grande oscilação de temperatura. E aí, quando a gente fala em grande oscilação de temperatura relacionada a relevo, a gente vai ver que isso daí é um dos fatores necessários para mim ter ali naquela região o chamado intemperismo físico. Por quê? O intemperismo físico ele é em função de clima, em função de temperaturas, em função de chuvas. Então isso aqui, ó, a não incidência desses ventos com umidades para o interior do Nordeste, lá para a região conhecida como sertão nordestino, vai acabar fazendo com que eu tenha aqui um dos fatores que colaboram para a formação, para o surgimento, digamos assim, do intemperismo físico, que vai desgastando o nosso relevo em função do quê? De uma grande oscilação de temperaturas. Primeiro ponto que a gente tem para lembrar do Planalto Borborema. Segundo, a partir daquele momento que você lê lá numa questão, no Nordeste não chove. Está errado. No Nordeste há incidência de chuva. Aonde? Zona da Mata e Agreste. O Agreste a gente tem uma policultura muito forte. Então, se na Zona da Mata, no período histórico, trabalhou-se em cima de uma monocultura do açúcar, aqui na região do Agreste a gente tem uma policultura muito forte. Então eu não posso dizer que não chove no Nordeste. O que eu tenho sim no Nordeste é uma má distribuição das chuvas. Aí sim, aí eu concordo com você. Por quê? Porque esse vento alísio que vem, que não consegue transpor o planalto da Borborema, ele acaba chegando no sertão, um vento seco. Similar àquele que a gente tem lá nas regiões desérticas, tá? Então, lembre-se desse ponto do Planalto da Borborema, também conhecido como Planalto de Pernambuco, porque a área principal ali, a sua extensão acaba estando no território de Pernambuco, tá? Aí a gente vai chegar nesse desenho aqui, para tentar entender o que é isso que a gente falou aqui. Aqui a gente tem, planície litorânea, ou seja, aqui eu tenho o Atlântico, o Oceano Atlântico, a praia, tá? Ali eu vou ter a chamada planície litorânea ou planície costeira, que a gente vai falar posteriormente quando nós estivermos falando de planícies. Então aqui eu tenho a planície litorânea. Mais para o interior eu vou ter aqui o Planalto da Borborema. Aí você olha e diz assim, professor, então baseado no que o senhor falou, aqui nessa região eu tenho a Zona da Mata, que é na região da planície litorânea, correto. Aqui nessa região eu tenho o Agreste. E aqui nessa região, nesse espaço, eu tenho o sertão. Correto. Olha o nome aqui, Depressão Sertaneja da Bacia do São Francisco. Certo? Vocês vão ver que o quebra-cabeça ele vai sendo montado. Então, na planície litorânea eu tenho a Zona da Mata, aquela região que chove, que tem o contato dos ventos alísios e tal. Depois eu vou ter o Agreste, que é aquela região, um meio termo, onde eu tenho uma policultura muito forte. E depois eu tenho o sertão, aonde a gente tem o problema daquele vento que ele chega lá, só que aquele vento chega sem umidade, tá? Aí aqui, vamos lá, alguns pontos interessantes para a gente lembrar. Essa região do Planalto da Borborema, por ser alta, ela acaba fazendo com que a gente tenha lá temperaturas baixas durante o inverno. E um ponto que se tornou interessante e bastante visitado foi lá aquela região da cidade de Garanhuns. Por quê? Garanhuns acabou se tornando a Suíça pernambucana.
Por quê? Devido à sua altitude, as temperaturas lá no inverno são baixas. Ah, temos temperatura negativa? Não, obviamente que não, a gente está numa região de clima tropical. Lá no inverno tem épocas que a temperatura chega a 9 graus. Pô, para o nordestino isso é muito frio. Isso aqui é uma região que são 4 cidades que a gente vai ver que vive do turismo, principalmente na época do inverno, o Festival de Inverno de Garanhuns. Por isso que Garanhuns é conhecida como a Suíça pernambucana, certo? Lembre-se do seguinte, essa Suíça pernambucana, ela só existe em função da altitude. Porque aí a gente vai ver lá, quando a gente estudar clima, que o relevo é um dos fatores determinantes para o clima. E aí eu já adianto algo para vocês que digo assim, ó, toda vez que eu tenho uma altitude que ela tem 1 quilômetro, a cada 1 quilômetro eu ganho, vai diminuir 6 graus Celsius. Se o Planalto da Borborema tivesse lá 500, vamos dar um exemplo, 500 metros de altura, já diminuiria 3 graus. Aí tem mais o fator do clima e tal, aquelas coisas lá, para se ter uma noção. Então, quando se fala em Planalto da Borborema, ele, além desse aspecto econômico e social que ele acaba causando no Nordeste, tem essa questão do turismo que é interessante lembrar. Ah, por que a Suíça pernambucana? Em função dessa questão do clima, aquela região lá de Garanhuns, certo? São 4 cidades, principalmente Garanhuns. Tome como referência essa cidade aí. Muito bem. Vindo mais, depois a gente volta alguns pontos um pouquinho para trás. Vindo mais para o interior, eu vou ter essa região aqui, ó, que é a chamada Depressão Sertaneja da Bacia do São Francisco. Aí vamos lá. Eu tenho aqui o Planalto da Borborema e aqui eu tenho o Planalto da Chapada Sedimentar da Bacia do Parnaíba. Entre 2 planaltos eu tenho uma depressão. Se é 2 unidades de relevo, isso aqui é uma depressão relativa. Lembre-se, depressão absoluta é aquela que tem a ver com a relação do mar, com relação à água. Então isso aqui, a depressão sertaneja da Bacia do São Francisco, é uma depressão relativa. Se ficou com dúvida, volta na aula de estrutura geológica do relevo, olha novamente, certo? Então aqui eu tenho a depressão sertaneja. Olha só, aqui eu vou ter uma variação de temperatura muito grande. É só lembrar do clima do deserto. De manhã, de dia muito quente, à noite acaba resfriando. Essa mudança, essa variação de temperatura é, digamos assim, o principal elemento para a formação do intemperismo físico. O que é o intemperismo físico? É o desgaste da rocha, desgaste do solo a partir de uma condição necessária. Seja ela a questão das chuvas, seja ela a questão das temperaturas. Nesse caso aqui a gente está falando de temperatura. Logo isso vai levar para essa região da depressão sertaneja um solo raso e arenoso. O que é o solo raso? Você já deve ter passado por uma experiência que muitas vezes a gente vai lá ver aquele solo. Bom, aqui eu vou tentar plantar uma árvore. Aí tu vai ali, crava a pá. Uma folha de pá, ela é fofa, a partir dali se torna um solo duro, muito compacto. Isso é um solo raso. É característica do quê? Do Nordeste. E ali também eu tenho uma grande quantidade de areia, solo arenoso. Isso é um resultado do quê? Do intemperismo físico. Então, quando a gente estiver estudando vegetação, quando a gente estiver falando de caatinga, que é a vegetação característica da depressão sertaneja, você vai lembrar, pô, a caatinga ela tem solo raso, bastante arenoso, pedregoso, em função do quê? Em função do intemperismo químico, intemperismo físico. O que levou esse intemperismo físico? A grande variação de temperatura. Tá, e qual a relação do relevo com essa questão do intemperismo físico? É que o Planalto da Borborema impede que a umidade dos ventos passem aqui para o interior. Certo? Então veja que as engrenagens elas vão se montando, é isso que você precisa ir entendendo. Então olha essa aula 1, 2 vezes, saca delas as informações necessárias, entende. Pô, eu não entendi tal coisa, coloca nos comentários, a gente vai lá, atrapalha novamente, explica. Se for possível, eu explico no próprio comentário, fala alguma coisa. Se não, numa próxima aula eu venho, me reporto novamente aquele assunto e tiro a dúvida daquele aluno, que às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de mais gente, certo? De modo que a gente consiga entender todo esse processo.
E mais para o interior, a gente vai ter a planalto ou chapada sedimentar da bacia do Parnaíba. Veja, estou colocando aqui o nome todo completo que nem você vai encontrar no livro. Mas a partir do momento que eu falar que chapada, eu já falei na aula anterior do relevo do Centro-Oeste. Tudo que é chapada é formado a partir de sedimentos. Então são coisas lógicas que você vai entendendo e vai vendo. Planalto da Chapada. Se é Planalto da Chapada, é sedimentar, porque é de acúmulo de materiais. Correto? Isso aqui, para se ter uma noção, essa bacia do Parnaíba, o rio Parnaíba, ele fica lá entre o estado do Maranhão e Piauí. Dentro daquela coisa aqui, eu estou estudando geografia, eu tenho que estar sempre localizado, eu tenho que saber sempre aonde aquela questão está falando do mapa. Eu li aqui a Planalto da Bacia do Parnaíba. Fechei meu olho, eu sei, ele está lá entre Maranhão e Piauí. Piauí é aquele estado que tem uma faixa estreitinha até chegar ao litoral. Então eu já visualizei onde é que ele está falando. Eu parti da planície litorânea, que é junto ao litoral, Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja, cheguei até o Planalto da Bacia do Parnaíba. É isso que vai fazer com que você entenda a questão, que você não seja pego no pega-ratão montado pelo examinador. Certo? Por isso que é interessante isso daí. Aí, o que a gente deixou para trás? Primeira coisa, no Nordeste a gente vai ter como característica, e aí eu chamo a atenção que isso é do Nordeste, uma coisa chamada de Inselberg. Inselberg. Caiu na prova da... Não, caiu... Prova da SpaceX, eu acho que de 2017, 2018, não estou lembrado, nas alternativas. Aí muita gente assim, o que é Inselberg? Não existe? Existe. Inselberg é, falando assim de uma maneira didaticamente mais fácil você entender, é um morro que ele se forma principalmente em regiões áridas. Então é isso aqui o quê? É uma elevação sedimentar características das regiões áridas. Então quando eu falo em Inselberg, se ele é de semiárido, se é da região árida, eu só posso ter aonde? No Nordeste do Brasil. Para você ter uma noção, essa denominação de relevo aqui, ela é extremamente parecida com a maré de morro, certo? As marés de morro que a gente tem ali na região sudeste, que é o exemplo clássico do Pão de Açúcar, ele é formado a partir de sedimentos também. E professor, qual é a diferença da maré de morro para o Inselberg? Ambos são formados nos climas tropicais e pode aparecer no clima subtropical. Muito bem. Tropical. Mas o senhor falou em semiárido. Falei em semiárido, só que se a gente for ver o clima tropical, ele tem diversas divisões, entre elas o clima tropical semiárido. Então, quando eu estiver falando em Inselberg, eu tenho que ter essa característica da aridez do solo, da falta de chuvas ou da diminuição de chuvas. Por isso que os Inselbergs no Brasil vão aparecer aonde? Região nordeste do Brasil. E a maré de morro, que é o mesmo morro que é formado a partir de acúmulo de sedimentos, ele aparece aonde? Na região sudeste. É o exemplo clássico do Pão de Açúcar, do relevo meia laranja. Certo? Não é a maré de morro ali, não é um relevo mais ou menos assim, relevo meia laranja. Isso é característico do quê? Maré de morro. Característico da região sudeste do Brasil, que é o acúmulo de sedimentos. Aqui também é acúmulo de sedimentos. Só que a única diferença do Inselberg é que ele se dá em clima principalmente árido. Fechou? Sem dúvidas aí? A outra coisa que a gente deixou para trás foi a questão da escarpa. Por que eu digo isso? Porque quando você for estudar Juan de Ross, você vai ver que lá está Planalto da Borborema, Planalto da Escarpa do Planalto, Escarpas do Planalto da Borborema. O que é escarpa? Escarpa é essa descida que a gente tem aqui de forma íngreme para um lado da unidade. Isso é uma escarpa, certo? Então eu tenho uma unidade de relevo e aqui eu tenho uma parte íngreme. Essa parte íngreme se chama escarpa. Nesse caso aqui é aquela que é voltada para o lado do litoral. Se desse lado eu tenho essa mesma descida abrupta, isso vai se chamar escarpa? Vai. Isso é escarpa. Então, quando a gente está falando em chapadas, eu vou ter duas escarpas. Por quê? Porque ele não é um relevo de tabuleiro? É um relevo de tabuleiro. Então, eu vou ter escarpa
norte e sul, a escarpa leste e oeste, dependendo da posição da unidade de relevo. Isto é uma escarpa. Claro que aí a gente tem que ter um conhecimento, e aí eu já digo para vocês que vai ser aos poucos, mas você tem que estar juntando informações para não ser surpreendido. Porque eu falei para vocês que escarpa é essa baixada abrupta da unidade de relevo. Padrão. Ah, professor, aquilo que eu tenho torres então é escarpa. Não, aquilo ali é uma falésia. Por quê? Qual é a denominação de falésia? Falésia são terras altas à beira-mar. Aqui não está beira-mar. Eu tenho a planície litorânea. Presta atenção nesse detalhe. Então a escarpa ela não é a terra alta à beira-mar. Torres, o que eu tenho ali em torres é falésias, terras altas à beira-mar. Professor, e qual é a diferença da escarpa que o senhor falou para a cuesta, que eu vejo principalmente aqui no sul, no Planalto Meridional? Ah, a escarpa é isso aqui, ó. Ó. Vamos melhorar esse desenho aqui. Isso aqui é escarpa. Escarpa e escarpa. É uma unidade de relevo abrupta, descendo ali diretamente. Não é junto ao mar, porque se isso aqui fosse junto ao mar, isso aqui não era escarpa, era o quê? Falésia. Presta atenção. E já a cuesta acontece o seguinte. Isso aqui é escarpa? Não, isso não é escarpa. Por quê? Porque aqui do outro lado eu tenho uma unidade que ela vai crescendo. Isso aqui é uma cuesta. Entendeu a diferença? A diferença é que a escarpa ela não tem, ela é algo abrupto. Lembre-se dessa palavra, abrupto. É o exemplo clássico do tabuleiro. Ó, os dois. Aquele que eu vou crescendo, vai subindo, não é uma subida íngreme e do outro lado é íngreme, isso se chama cuesta. São os degraus que a gente tem aqui no Planalto Meridional. Se você estudar Planalto Meridional ou escudo sul-rio-grandense, dependendo do autor que você pegar, ele vai estar falando nos chamados degraus do Planalto Meridional. Ele vai estar falando da cuesta, ele vai estar falando do trape. Isto aqui são os degraus. Então lembre-se, escarpa. Escarpa é aquela descida abrupta que eu tenho da unidade de relevo. Cuesta. A cuesta eu tenho de um lado uma descida abrupta e do outro lado eu tenho um espaço menos íngreme. Certo? Isto é a diferença entre escarpa e cuesta. No final desse vídeo vou colocar lá uns desenhos mais elaborados para você visualizar de uma maneira mais fácil. E a falésia? A falésia é a terra alta, só que tem que ter a palavrinha mar do outro lado, para ser falésia. Tô com dúvida, não lembro o que é falésia. Falésia é aquilo que aparece no cartão postal de Torres. É o exemplo mais clássico que a gente tem. Aquela terra alta, aquele marzão, e a elevação grande e do outro lado o mar. Certo? E assim as falésias também aparecem bastante na região nordeste do Brasil, porque aquele morro que eu vou subindo, chego lá em cima, termina o morro e cai na água. Vai cair logo ali embaixo é o mar. Aquilo ali é uma falésia. Se descesse, se eu vou subindo, eu tenho uma elevação, eu consegui ir subindo. Aí do outro lado eu tenho uma descida e segue a terra. Aquilo ali vai ser uma cuesta, certo? Então esse é o exemplo característico que a gente tem. Esse é o exemplo das escarpas que se falam aí. Um detalhe interessante para lembrar é que o quê? Esses Inselbergs, que você que está estudando para a prova agora do CHQO, você vai dizer assim, pô, no ano que eu passei na prova da ESA não existia esse tal do Inselberg. Não, não existia. Da mesma forma que não existia o Planalto da Chapada Sedimentar da Parnaíba. Sabe por quê? Porque esses Inselberg que tem aqui, essas definições de escarpa e cuesta, tudo isso vai se dando com o passar do tempo. E essa questão do Inselberg, do Planalto relacionado à hidrografia, isso aí é característica de Jurandir Rossi, dos anos 80 para cá. É algo mais novo, certo? Então por isso que você vai dizer, pô, eu nunca vi falar em Inselberg. Inselberg é isso daí. É um morro que se forma a partir de um acúmulo de algumas substâncias, de alguns sedimentos, e o Inselberg acaba sendo característico da região árida,
região árida que a gente tem no Brasil é a região da depressão sertaneja são franciscana. Então, são coisas que a partir do momento que você entender, na hora da prova fica muito fácil. Por quê? Unidade, relevo, característica que aparece na depressão são franciscana. Aí tu vai lá nas alternativas, tem maré de morro? Não. Por quê? Porque maré de morro é característica de uma área mais com um clima diferente. Falésia. Falésia é terra alta beira-mar, não tem o mar no meio da depressão são franciscana. Certo? Características tal. Lá na letra E está Inselberg. Inselberg é uma característica importante que se tem na depressão são franciscana. Porque é uma unidade, um morro que se forma a partir de sedimentos característico de uma região árida do Brasil. Certo? Então isso, aqui está a definição de Inselberg, para depois você anotar lá com mais cuidado. Esse é o característica do nosso Planalto nordestino. Aqui é aquela divisão mais básica, Abissaber e Haroldo de Azevedo. E aqui a gente fala bastante dos ensinamentos dessa nova divisão do Jurandir Rosa, daquelas 28 unidades de relevo que o Jurandir Rosa trouxe para nós. Se você gostou, deixe o seu link, inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações. Logo, logo a gente vai estar fazendo mais exercício relativo a isso. Eu vou estar colocando mais unidade de relevo para você ir consolidando o seu estudo relativo a Planalto no Nordeste. Então, ative o sininho para você receber essa notificação. E, por hoje, ficamos por aqui.